escravos. E se nós conhecemos a palavra, nós vamos ser libertos, né? E o mundo nos traz uma outra ideia, né, de que se nós conhecer a palavra, nós vamos ser escravos. Não, conhecendo a palavra, nós somos libertos. Escravos nós éramos antes, né? Mas hoje nós somos libertos porque conhecemos a verdade, não é assim? E ele disse, se a verdade vos libertará, né, verdadeiramente sereis livres, né? Nós somos livres, né, para servir o Senhor, livre para servir, né, a Deus, porque nós conhecemos a verdade, amém? Então, nessa noite, nós vamos fazer uma oração, e nós vamos falar assim, hoje, sobre 4 elementos, irmãos, para uma vida, né, cristã, porque nós somos cristãos, né, e nós precisamos de nos fortalecer nesse propósito que nós temos para com o Senhor, né? Nós não podemos estacionar, uma vez que nós conhecemos a Cristo, né, levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, e depois nós nos batizamos, né? Depois nós fomos até batizados com o Espírito Santo, glória a Deus por isso, e como ontem, né? Ontem houve um derramar do Espírito Santo, um trabalhar do Espírito Santo, e cada dia Deus trabalha de uma forma, né? Porque a nossa vida cristã, ela tem que ter uma sequência, né? Nós não podemos estacionar. Então, aqui ele fala assim, olha, 4, né, elementos imperativos a uma vida de um cristão, né, para nós continuarmos a nossa vida cristã. Nós não podemos estacionar, né? Nós temos que todos os dias caminharmos e melhorar a nossa vida cristã. Não está dizendo que você não está dizendo que você não foi, está dizendo que você precisa melhorar, ou precisamos melhorar, amém? Precisamos cada dia caminhar com Cristo, né? Pai, nesta noite nós nos colocamos aqui diante do Senhor, a igreja que foi comprada, lavada, redimida pelo Teu sangue, e nós precisamos, Senhor, nesta noite, de estarmos, Senhor, contigo, aonde, Senhor, cada um saiu da sua casa, saiu do seu lar, e que, Pai, e que nós colocamos aqui, para que o Senhor fale conosco, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, move cada coração, move, Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, pelo aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor tem, pelo aquilo que o Senhor, ó Pai, plantou um dia na nossa vida, e que nessa noite, Pai, o Senhor cuida de nós, é o que nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos para a honra e glória do Seu nome, amém? Irmãos, nós entendemos, né, que um dia nós não conhecíamos a Jesus, e que um dia Jesus nos apresentou, como Ele disse, não foi você quem escolheu servir Ele, mas Ele te escolheu, né, e nomeou para que você possa produzir fruto. E cada dia nós, né, fomos chamados e escolhidos por Deus por uma salvação. E nós temos que ter esse princípio e propósito de salvação na nossa vida, né? Nós não podemos contentar, nós não podemos nos conformar com a nossa vida somente neste mundo, né? Porque a Bíblia diz assim, se nós conformarmos com a nossa vida só neste mundo, nós somos os piores homens desta terra, né? Mas se nós passamos aqui por algo na nossa vida, é porque nós temos um propósito de uma vida eterna, né? Ninguém está aqui nessa noite por ser um lugar agradável, por estar às vezes um banco confortável, por estar alguma coisa confortável, interessante. Não, nós estamos aqui com um projeto na nossa vida de buscarmos a nossa salvação, né? Esse é o que nós colocamos como prioridade, né, nas nossas vidas, para que nós buscamos a nossa salvação, né? E a salvação está em Cristo, mas nós precisamos de estar guardados, protegidos, porque a salvação é que nem a gente fala assim, olha, aquele homem que estava, né, na cruz com Cristo, do lado, né, vamos falar assim, do lado direito, do lado esquerdo, né, pereceu, do lado não quis aceitar, do lado direito, né, aceitou a Cristo. Ele, irmãos, foi para o céu, né? Foi para o paraíso, a Bíblia diz. Ele foi naquele dia, embora
que mesmo Jesus falou assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus falou hoje. Irmão, o dia difícil para o cara, hein? Vocês imaginaram? Parece que a gente lê assim, fica fácil. Mas quando Jesus falou isso para ele, Jesus falou que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Só que Jesus falou assim, você não vai descer da cruz. Vocês entenderam? Ele teve que passar pela morte de cruz. E foi um dia, irmãos, uma morte de cruz durou um dia todo. Né? Demorou o dia todo para ele morrer. E Jesus falou que ele estaria. Então, veja bem, eu quero que os irmãos notem uma coisa. Graças a Deus que nós não chegamos a esse ponto. Porque não sei de vocês, cada um sabe aqui. Mas, falo por mim, será que eu suportaria uma cruz para ser salvo? Né? Talvez o Roberto aqui fala assim, pastor, isso é moleza para mim. Glória a Deus por isso. Ué, quem sou eu para dizer não? Né? Para mim, uma morte de cruz, pastor, é a mesma coisa que tomar um sorvete. Né? Então, irmão, não vou discutir. Mas agora eu pergunto, será que eu ficaria suportando a morte de cruz para ser salvo? Então, nós temos que pensar que a salvação, ela é de graça. Ela foi dada a todos os homens, e é o querer de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas nem sempre é da maneira que nós pensamos que vai ser a salvação. Porque aquele homem, Jesus falou, você vai estar comigo hoje no paraíso. Entenderam? Só que ele foi para o paraíso, porque Jesus prometeu. Mas ele suportou toda a cruz. Ele não desceu da cruz, irmãos. E hoje estão oferecendo uma salvação fácil. Estão oferecendo um caminho fácil. Né? Todo mundo está na facilidade para o Evangelho. Mas você viu que Jesus falou assim, olha, você vai ser salvo, com toda certeza. Só que ele passou por todo o processo da cruz. Né? E até na cruz, as pernas dele foi quebrada. Né? Porque dava um horário que não podia ficar na cruz, aí tinha que quebrar as pernas. De Jesus não quebrou, porque primeiro, tinha uma profecia em Isaías que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Né? Aí os soldados, quando lançaram a lança nele, saiu água e sangue, que já tinha coagulado o sangue. Então, eles eram soldados, entendido também, já sabia que Jesus já tinha morrido. Então, por isso, não foi necessário quebrar as pernas de Jesus. Mas até desse que foi salvo, quebraram. Né? Quebraram as duas pernas dele na cruz. E ele foi salvo, mas ele passou pelo processo da crucificação. E nós temos que, nessa noite, pensar uma coisa. Se nós temos a mesma promessa de salvação, se nós estamos aqui pela salvação, eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que você está fazendo para a sua salvação? O que você tem renunciado? O que você tem feito para que você priorizasse a tua salvação? Priorizar. Porque às vezes você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para buscar a tua salvação. Não é? Nós temos tempo para tudo, nós faz que se é interesse nosso, nós faz qualquer coisa. Mas a tua salvação, o que você está priorizando? O que você está renunciando pela tua salvação? Né? O que você tem priorizado? Dizer assim, olha, a minha casa é importante, o meu filho é importante, o meu esposo é importante. Deus não está dizendo isso. E não chegou o ponto de você falar assim, ó, eu vou para a cruz hoje, mas eu quero ser salvo. Não chegou.
Mas nós temos que pensar qual está sendo a prioridade na sua vida hoje. Irmãos, é o que eu estou falando. A salvação é maravilha, graças a Deus, aceitei Jesus, batizei. Mas ninguém sabe o processo de amanhã. E o que você está plantando hoje para você colher amanhã? Aí vamos fazer assim, ó. Aquele homem, ele foi salvo. Mas ele tinha plantado alguma coisa para ele ir para a cruz. E ele já estava na cruz. Ele já estava com o processo da crucificação. Ele foi salvo? Salvo. Mas ele não podia voltar atrás. Vocês estão entendendo? Ele não podia voltar atrás e dizer assim que ele talvez não precisaria de ir para a cruz para ser salvo. Mas amém, que a cruz ainda foi uma maneira em que ele encontrou Jesus. Por quê? Porque se ele talvez não tivesse ali naquela cruz, ele não teria oportunidade de Jesus estar do lado dele. Porque, irmãos, como é importante nós estar do lado de alguém, estarmos do lado daquele que é a própria vida. Porque, veja bem, quando Jesus estava operando milagre, a Bíblia diz que Jairo, que era um homem da sinagoga, que era um homem que cuidava das coisas do Senhor, e a Bíblia diz que um dia Jairo, a filha dele, ficou doente, e a filha dele só piorava, e as condições dela não eram boas. E Jairo disse assim, olha, Jesus já fez tantos milagres, Jesus já fez tanta cura, eu vou lá, e vou falar para Jesus, orar para ela, minha filha. É o natural nosso. Mas a gente sabe que quando Jairo estava indo até Jesus e que ele encontrou Jesus, e Jesus falou assim, Jairo, foi bom esse convite, porque irmão, Jesus não rejeita o convite daqueles que buscam a Ele, e jamais Jesus ia rejeitar o convite de Jairo. E Jesus falou assim, eu vou na tua casa, Jairo, pode ficar tranquilo, eu vou. Mas só que no decorrer, olha só, no decorrer de Jesus indo para a casa de Jairo, ele encontra o quê? Aquela mulher que estava com fluxo de sangue. E nesse processo, irmãos, vocês estão vendo como é que é o processo da nossa salvação? Jairo estava, talvez Jesus estava um passo da casa de Jairo. Mas não foi como Jairo pensava. Porque no meio do caminho encontra aquela mulher. E aquela mulher tinha uma multidão ali do lado dela. E aqui vocês viram o trabalhar de Jesus na vida dela. E foi acontecendo, ao ponto de que Jairo recebe... Obrigado, pastor. Jairo recebe uma notícia da casa dele, dizendo, amigão, fiel, do lado de Jairo, dizendo, Jairo, não incomoda mais o mestre, volta para a tua casa, porque a tua filha acabou de falecer. Foi essa a palavra que recebeu Jairo. Só que ele estava do lado de Jesus. O próprio Jesus disse, Jairo, não temas, né? Creia somente, confie somente. Porque se fosse, irmão, se ele não tivesse essa palavra, ele iria cuidar dos procedimentos, dos transtornos que há para fazer um sepultamento. Mas Jesus disse assim, Jairo, espera. Por isso, irmãos, o que a palavra de Deus vem falar para mim e para você nessa noite, procure estar mais perto de Jesus, porque numa hora dessa, em vez do velório, houve festa.
porque ele estava perto de Jesus. Vocês estão entendendo? E muitas vezes nós estamos distante de Jesus. E na hora que nós precisamos, nós não encontramos. Não porque Jesus não está, mas porque a nossa cabeça não está preparada com a palavra verdadeira que vive em nossas vidas, como Jairo estava ali buscando o Senhor. Às vezes aquele tempo que ele demorou, ele estava inquieto, porque ele não sabia se ele ficava perto de Jesus ou se ele socorria a sua casa. Mas ele ainda preferiu ficar perto de Jesus, porque quando nós estamos perto do Senhor, o Senhor cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, Ele cuida da sua vida, e Ele traz vida. Não é? Ele trouxe vida para Jairo, diz: Jairo, não temas, mas crê somente. Irmãos, e nós também precisamos. Ali a filha estava morta, mas Jairo estava com Jesus. Vocês estão notando que a nossa salvação, nós precisamos priorizá-la? Porque às vezes uma coisa, irmãos, vai mudar a história da tua vida. Algo que você está aprendendo hoje, algo que você está vivendo hoje, pode mudar amanhã a tua vida. Pode mudar a tua decisão, a tua escolha. Porque Jairo tinha uma escolha para fazer ali difícil. Ele tinha que saber que a mulher dele estava lá. E mulher, vocês conhecem, sabem que mulher é brava. Ele não sabia se ele ficava com Jesus, se ele ficava com a mulher, porque a mulher já estava mandando um recado para ele. Dizendo: olha, vai lá contar, porque a tua filha já morreu. Essa é a notícia do mundo, essa é a notícia. Mas Jairo falou assim, ouviu uma voz, dizendo: não, Jairo, não se preocupa com isso não. Crê somente e ela viverá. Irmãos, nessa noite, crê somente e você vai viver. Crê somente e você vai ter vida. Crê somente. Crê e você vai viver. Crer, nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Porque o mundo quer nos arrastar. Né? E então aqui, hoje nós vamos ver os 4 elementos. A Bíblia diz, o primeiro elemento que a Bíblia nos diz, dizendo assim: olha, sempre devemos viver em paz com o próximo. Irmãos, é algo que Deus pede para nós, para que nós tenhamos uma vida melhor. Procure a viver a sua vida em paz com as pessoas. Tenha paz. A Bíblia diz: se depender de nós, se depender de você, tenha paz com todos. Agora, se não depender de você, fique em paz também, que não está dependendo de você. Você já tentou pedir perdão, você já tentou reconciliar, você já tentou fazer, a pessoa não quer, fique em paz. Se você um dia ela falar assim, arrepender e voltar, fala: não, já está perdoado, já está tudo nas mãos de Deus. Então a Bíblia ensina isso, porque essas coisas impedem de nós operar, obrigado, missionário, operar as coisas de Deus. Só que isso, irmãos, vai caminhando dia após dia, e quando vê, não tem tempo de voltar. É como eu falei, aquele homem estava na cruz, porque ele não estava lá inocente. Ele tinha cometido alguma coisa para ir na cruz, porque para ir para a cruz ele ia passar por um julgamento. Né? Ele ia passar por um processo para ir para a cruz, não era uma morte de catar, falar: escolheu esse aqui e foi para a cruz, não. Até Jesus, ele passou por vários processos para ir para a cruz, só não acharam culpa. Mas ele foi para a cruz por vários, né? Um levava para um, levava para outro. Teve um lá que falou assim: olha, se vocês querem crucificar ele, vocês crucificam, mas eu lavo as minhas mãos. Né? Não teve um lá que pegou a bacia, né? Pediu Pilatos? Falou: se vocês querem crucificar, só que eu lavo as minhas mãos, eu não quero levar. Então, quer dizer, se aquele cara estava na cruz, irmãos, o povo aqui está trazendo água, glória a Deus. Hoje eu vou falar.
né? Glória a Deus. Então, irmão, se Pilatos estava lá, Pilatos falou, não, olha, se vocês quiserem crucificar ele, vocês crucificam. Eu não acho ele culpado. Eu não acho ele culpado em nada, mas se vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Né? Então não acharam. Agora, aquele homem que foi crucificado, ele foi condenado, ele foi julgado e condenado, e houve atos para que ele pudesse ir na cruz. Mas houve o quê? Um arrependimento naquele momento, só que houve um arrependimento para a salvação, mas não houve um retratamento para ele voltar para a sociedade. Ele morreu, mas ele foi salvo. Então os irmãos estão vendo nessa noite que essas coisas, irmãos, impedem de nós termos uma vida melhor na presença de Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? Se nós não vivermos em paz com o nosso próximo, você pode ser salvo, você pode até, né, estar, mas vai atrapalhando a tua vida na presença do Senhor. E a Bíblia diz que nós não devemos deixar nada atrapalhar a nossa salvação, porque nós colocamos a nossa salvação como prioridade. Nós colocamos a salvação como prioridade, nós colocamos a salvação como algo primeiro. Então eu não vou ficar preso em algo que vai me impedir de eu ser salvo. Não está dizendo que nós não vamos ser salvos, mas está dizendo, melhore o caminho para a tua santificação. Melhore o teu caminho para a salvação. Porque senão, irmãos, estou falando, não é difícil passar pela cruz. É melhor passar pela cruz e ser salvo do que morrer sem passar pela cruz e não há salvação. Né? Então, viver sempre uma vida em paz com o próximo. São coisas que às vezes nós vamos deixando e quando vê, está atrapalhando a nossa salvação. E nessa noite nós temos que ter prioridade a sua salvação, a nossa salvação. Né? Vamos ver lá em Mateus 5, 8 ao 24. Né? Que Jesus falou. Então, irmãos, nós viemos aqui nesta noite para nós recebermos uma palavra, para que nós possamos dizer assim, o que eu estou investindo na minha salvação? Né? O que eu estou fazendo para que a minha salvação seja mais confirmada do que ontem? O que eu estou priorizando mais na minha vida? O que eu estou colocando a meta, o objetivo? Né? Mateus 5, eu falei certo? 8. 5, 8. Olha só, irmão, todo mundo tem a Bíblia. Se não tem a Bíblia aqui em papel, tem online. Dizendo, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpa o teu coração. Irmãos, é uma maneira que tem para facilitar o nosso caminho à salvação. Né? Vamos ver o 9. Bem-aventurado, olha outra coisa, irmãos, que a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. Irmãos, pacifica, onde você vê uma contenda, onde você vê que vai nascer algo, pacifica. Porque nós estamos priorizando a nossa salvação. Porque esses serão chamados filhos de Deus. O que pacifica? Deus nos chamou para a paz, Deus nos chamou para a presença dEle, né? E esses são chamados filhos de Deus, o que pacifica. Né? Vamos lá, o 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Irmãos, que sofre perseguição, que está lá uma luta para entrar na presença de Deus. Por quê? Porque você priorizou a tua salvação, você priorizou o reino de Deus, e é isso que demonstra para nós se nós estamos priorizando o reino de Deus ou a nós mesmos. Não é? Porque disse assim, olha, por causa da justiça, porque deles são reinos de Deus. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Irmãos, ninguém aqui não quer padecer por Cristo. Ninguém quer renunciar a nada por Cristo. Não está falando que é por mim, por você não. Mas nós temos que aprendermos a estarmos de prontidão para servirmos ao Senhor como um soldado que vamos dizer assim, mandado pela guerra com autoridade, porque ele tem que servir o seu Senhor. Prontos, né, para estar lá na hora que o seu comandante quer, conforme ele quer, né? Aí ele diz que mentindo contra vós por minha causa, exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, não é? Porque a pessoa está buscando as coisas celestiais, está priorizando as coisas do galardão. Hoje, né, nós não estamos priorizando mais as coisas celestiais. Porque Jesus, ele falou, irmãos, todo mundo que quiser ganhar a sua vida neste mundo, perder-la. Mas todo aquele que perder a sua vida neste mundo, ganhá-la ao Senhor. Não tem como. Não tem como nós ganharmos duas vidas. Troca esse microfone, pastor, para mim, por favor. Né? Não tem como nós ganhar as duas vidas, mas diz que todo aquele que perder a sua vida aqui, achá-la. E todos, irmãos, que ganhar a sua vida aqui vai perder, mas todos que perder aqui vai ganhar, né? Para o reino dos céus. Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Então, irmãos, nós temos que saber que nós somos algo que Deus colocou para que nós sejamos luz no mundo, não é? Então vamos priorizar isso, né? O 15 diz assim, ó: nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Né? Então veja bem, irmãos, Deus, ele quer colocar nós no velador. Mas vamos lá, gente, ajuda aí. Vamos ser luz. Como é que Deus vai quer colocar você, mas se você não está sendo luz na sua casa, você não está sendo luz onde você está? Porque nós não estamos sendo luz, porque nós estamos priorizando tudo menos o reino dos céus. Não é? Menos as coisas do Senhor. Irmãos, e nós, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, não estou falando lá do mundo não. Nós que somos da igreja, nós temos que priorizar o reino do céu. Se aqui tiver 3 pessoas que querem o reino do céu, Deus vai sustentar, porque nós priorizamos o reino do céu e não o reino deste mundo. Porque Deus nos chamou para a salvação. E nós vamos priorizar. Se alguém não gosta do céu, se alguém não gosta de estar na presença do Senhor, irmãos, fique em qualquer lugar.
Mas se nós estamos na casa do Senhor, é para nós estar cheio da presença do Senhor, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e Ele é quem sustenta, e Ele é quem alimenta a igreja. É Ele. Porque senão nós estávamos no mundo. Mas nós estamos aqui para ouvir o maná do céu. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui porque nós buscamos o reino do céu. Porque nós queremos a salvação. Né? Nós queremos. Aí ele disse assim, olha. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. Qual está sendo as nossas obras? Qual está sendo as suas obras para que os homens sejam iluminados? Qual está sendo a nossa prioridade? Né? Para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus, através das nossas obras, irmãos. Quando nós fazemos algo, nós temos que fazer como para o Senhor, porque às vezes as pessoas não glorificam a Deus, não vêm aqui, às vezes ouvir os músicos louvar, não vêm aqui no culto, mas lá fora eles vão glorificar o nome do Senhor, porque através da sua vida foi manifesto Deus na vida deles, e eles podem ver Cristo em você, e eles então glorificam a Deus, e Deus alegra quando alguém glorifica o nome dEle pela tua vida. Através da sua vida, através das suas obras. Né? E nós precisamos, porque nós somos chamados para isso, 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruir, mas vim cumprir, né? a palavra, eu vim cumprir, né? A lei. Porque, na verdade, vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensina os homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Né? Irmãos, agora como é que você vai ensinar? Como é que você vai pregar? Como é que você vai fazer se você está longe do reino? Se você não está dando prioridade para as coisas, nem para você, né? Nem para você está preocupado para ir para o céu, você quer que vai chamar os outros para ir para o céu? Ou você está dizendo assim, não, vai para o céu que é bom, eu não vou. Né? Vai lá que é bom. Ou dizendo, vai lá na igreja que é bom, mas eu não vou. Não. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos que viver como se nós estivéssemos nos céus. Nós somos peregrinos nessa terra, mas cidadão dos céus. Né? Em nome de Jesus. Aí ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, dá até dó de ler, né? Entrarei no reino do céu. Né? Se nós, irmão, não fizer o que é para fazer, não vai entrar no reino dos céus. Né? Porque se entrarei... se vocês for igual, você tem que exceder aos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? É o que eu falei, talvez você vai ter uma oportunidade de estar numa cruz e ali você passar pelo processo da cruz e ainda ser salvo. Mas eu prefiro caminhar com Jesus. Porque o processo da cruz é difícil e depois ali é perigoso. Né? É como Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele foi trabalhado 40 anos, Deus trabalhou na vida de Abraão. Mas foi devagar. Foi com tempo. Né?
dava uma martelada, passava um óleo, dava outra. E Abraão foi se consertando até chegar na estatura de amigo de Deus. Não foi? Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas foi 40 anos levando martelada, disciplinando, corrigindo. Errando. Abraão errou pra caramba. Mas toda hora ele estava lá recebendo a correção de Deus e dizendo: Senhor, eu vou andar na tua presença. Eu vou fazer o que é reto. Né? Abraão errou, mas sempre estava lá na presença do Senhor, querendo conserto. Irmãos, assim é a vida do crente. O pecado sempre vai ser um acidente na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar o reino do Senhor. Porque nós queremos ir para o céu, né? Nós queremos entrar no reino do Senhor. O 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matará será réu do juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se escandalizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raça será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta... Irmãos, olha só. A Bíblia diz: portanto, se trouxeres a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha o que ele diz. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. Eu acho lindo isso, porque às vezes nós estamos na presença do Senhor e nós precisamos um de outro. E Jesus, ele fala algo importante, porque dentro da igreja pode ter muitos picaretas, mas tem homens de Deus ainda, que Deus separou, mulheres de Deus, que temem ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nenhum tempo vai faltar àqueles que verdadeiramente servem o Senhor. Como naqueles dias de Elias, que todos Elias que era o cara, disse assim: Senhor, estou só. Acabou os profetas. Agora querem me matar. Eu sou o único. Deus falou: não, Elias, você não está só. Tem mais 7.000 homens de Deus que não se dobraram o joelho, não beijaram Baal, ficou sustentado a pão e água para que eles pudessem reinar com Cristo. Tinha 7.000 guardado, reservado. E essa passagem, irmãos, mostra que se você trouxe a sua oferta e você vai colocar aqui no gasofilácio, e você lembrar de alguém, chegam para alguém, o pastor Edson está aqui, o irmão João, o irmão Zé, honesto, homens de Deus, pega o teu envelope e diz: pastor Sebastião, pastor João, segura ele aqui que eu vou lá reconciliar para o meu irmão. Ele sabe que o irmão João vai guardar, não vai mexer, e depois ele vou lá reconciliar, depois você me dá ele aqui. Eu não sei se eu vou conseguir vir na quinta, eu não sei se eu vou conseguir vir na sexta, eu não sei se eu vou conseguir vir a semana que vem, mas o dia que eu vim, eu vou depositar no seu altar, porque Deus vai receber a minha oferta, o Senhor vai receber aquilo que você está ofertando. Porque a nossa prioridade, irmãos, é saber se Deus está recebendo essa pregação, é nós saber se Deus está recebendo o seu louvor, é saber se Deus está agradando com a tua vida, com a tua evangelização, com o seu trabalho, porque trabalhar para Deus de qualquer jeito não serve, nós temos que fazer algo que está agradando o Senhor. Se nós estamos fazendo um culto, nós temos que fazer sabendo que estamos agradando a Deus. Se nós estamos limpando a igreja, nós estamos sabendo, como o irmão João diz, não importa se os irmãos estão trazendo aqui, mas eu vou fazer agradando o meu Senhor. Eu vou fazer agradando ao meu Pai, ao meu Senhor, não aos homens, mas a Deus. Aí nós faz de qualquer jeito, nós louva de qualquer jeito, pensando que, irmãos, põe uma coisa na tua cabeça,
Lá no céu não precisa de pregador. Os pregadores no céu vão descansar. Os músicos vão trabalhar. Porque lá vai continuar louvando, eu creio. Né? Mas lá não precisa da palavra. Porque o próprio Deus já é a própria palavra. Lá não vai precisar. Né? A palavra já, o próprio Deus já. Mais uma coisa, nós temos que entender. Né? Que lá tem anjos louvando o Senhor 24 horas. 365 dias por ano, todos os anos, anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Lá tem. Então nós temos que entender que se nós vamos louvar o Senhor. Se vamos fazer algo, vamos fazer para o Senhor, porque Deus agrada quando nós fazemos para Ele e não para nós. Deus não precisa, irmãos, porque lá tem anjos que louvam melhor do que o Alex, tem anjos que louvam melhor do que o Sebastião, tem anjos melhor que louvam qualquer homem aqui. Sabe por quê? Não é porque Deus quer, não. É porque é que eu estou tentando passar nessa noite a mensagem. Quando nós estamos perto de Deus, nós vamos ficar automaticamente cheios dEle. E se nós estivermos cheios dEle, onde nós estivermos, nós vamos estar jorrando a presença dEle. Nós vamos estar transbordando da presença dEle. Então eu creio que os anjos também transbordam a presença do Senhor. E por isso que Ele está lá dizendo assim: olha, Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Ele está cheio da santidade. E nós só vamos jorrar aquilo que nós temos. Nós só vamos ser aquilo que nós somos, irmão. Aquilo que nós encher. Aquilo que nós tivermos cheio é o que nós vamos transbordar. Você pode ver uma pessoa, ela pode ser muito boazinha aparentemente, mas ela só vai demonstrar algo quando alguém pisar no pé dela. Aí você vai ver quem é essa pessoa. Você conhece ela só e vê como é que ela é, você anda com ela, você até come pizza com ela. Pessoa maravilhosa. Mas na hora que tocar nela, aí ela vai manifestar quem ela é. Comer pizza com pessoa, irmãos, é a coisa mais agradável, somente se você pagar a conta. Não vai ter problema nenhum. Né? Mas na hora do aperto, é que você vai ver essa pessoa. Não é aquela quando você está comendo pizza com ela. Não é aquela quando você está... Mas é na hora que acontece algo. É que vai ver como reage aquela pessoa. E eu pergunto nessa noite, como é que você reage naquela situação? Porque às vezes você está olhando para outra pessoa, mas e você? O que você reage na hora do aperto? Será que você está cheia do reino de Deus ou está cheia da presença do Senhor? E você vai reinar, ou você vai reagir, ou você vai jorrar, ou você vai transbordar Deus ou seu eu? Porque é fácil comer pizza, mas na hora do sufoco, aí vai ver quem é você. E é essa hora, irmãos, que nós precisamos estar cheios de Deus. Porque essa hora vem. Essa hora vem. E nós, o que nós estamos investindo? O que nós estamos dando? Porque a Bíblia diz que o primeiro é viver em paz com o próximo. O segundo é avançar para a santificação. Irmão, nós temos que avançar para a santificação. Nós não podemos estacionar. A Bíblia diz: vem do jeito que você está, mas continue melhorando a tua vida na presença do Senhor. Vem como você está, vem como você está, da forma. Vem, a igreja, a porta está aberta, às vezes você não tem uma roupa, pode vir a roupa que você quiser, mas depois começa a mudar a tua vida, porque você está andando com o Senhor, você está caminhando para o reino dos céus. Você está começando a mudar a tua vida.
E nós não podemos ficar, irmãos, na presença do Senhor, buscando a Deus, e não houver uma mudança nas nossas vidas. Nós não podemos haver uma paz com o próximo, nós não podemos haver uma santificação. Nós não pode. O terceiro, cuidado com os desviados. A Bíblia está falando para nós. Tem gente, irmãos, que desviou da palavra. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com eles, porque eles podem também querer desviar-nos do caminho do Senhor. E nós estamos tudo bem, nós estamos... Não, irmãos, nós estamos aqui numa batalha, como o pastor Edno trouxe sábado, nós estamos numa batalha espiritual, gente. Nós estamos aqui caminhando para o céu, nós não estamos aqui brincando com o mundo, não. Nós estamos aqui numa peleja, porque o nosso destino é o céu, o teu destino é o céu, o destino da igreja é o céu. Não vamos abaixar a nossa guarda. Nós não podemos abaixar a nossa guarda. Nós temos que lutarmos porque o nosso destino é o céu. E que, irmãos, não vai pensar que é brinquedo, não. Não, nós temos que nos esforçar, porque a própria Bíblia diz, o reino dos céus é tomado à força. Aquele que se esforça entrará nele. E eu pergunto nessa noite de novo, o que você tem se esforçado para entrar no reino dos céus? Não é porque você é bom, não é porque o pastor é bom. Todos nós estamos na mesma situação. Mas a diferença é que você busca o reino. Você se esforça por reino. Você faz por reino. E às vezes você está fazendo mais para você do que para o reino do Senhor. Aí está a diferença. Não somos salvos pelas obras. Mas somos salvos pelos nossos esforços que estamos no Senhor. O querer. É querer. É dizer, eu quero ir para o céu. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero, só dizer eu quero. E aí Deus vai caminhar o resto. Porque nós mesmos não conseguimos nem salvar. Mas a graça de Deus entra. É como Noé. Ele entrou para a salvação. Mas ele teve que construir a arca. E foram 120 anos construindo a arca, irmão. Para depois vir um dilúvio. Então, nessa noite, pense bem, você quer ser salvo? Então, construa a tua salvação. Não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua vida na presença do Senhor. Né? Porque ele pede para nós viver em paz com o próximo, avançar para a santificação, cuidado com os desviados. Né? Que nós temos que ter cuidado também, que tem às vezes as pessoas querendo tirar de nós, né, a nossa paz, querendo tirar de nós, colocando às vezes em nós palavras que saem da nossa boca contra a vontade do Senhor, contra o reino dos céus. Né? E nós temos que vigiar, nós temos que estar apercebidos com as coisas que vêm contra a nossa vida e que querem nos tirar de nós o caminho da salvação. Nós não podemos abrir mão. Né? Tanto é que Deus ele não pede nada, não cobra nada, né? A escolha é nossa, mas nós temos que colocar em nosso coração o desejo mais das coisas do Senhor do que das coisas do mundo, mais as coisas do céu do que desta terra, mais do que algo que possa impedir de nós ir para o céu, porque nós temos que ter essa vontade, irmãos, de ir para os céus, né? Então nós temos que avançar a nossa santificação, ter cuidado com os desviados. E a quarta diz assim para nós, tornar as coisas de Deus comum. É a pessoa quando começa a tornar as coisas de Deus comum. Irmãos, não está dizendo, a Bíblia é bem clara, que diz assim, para nós, pelo menos é o que eu acho, ele fala assim para nós, não pergunta quem subiu o céu e quem desceu o inferno. A Bíblia só ensina a nós, falou assim, olha, se você encontra uma pessoa, você só prega a palavra do Senhor para ela.
Prega para ela que vai decidir, não sou eu quem decido. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu não decido pela vida dos outros, mas eu tenho que pregar a palavra, e ele vai decidir se ele quer a palavra ou não. Não cabe a mim julgar, a pastora Rita foi para o céu, o irmão João não foi. Não, irmãos, é ele e Deus, é ela e Deus. O meu convite é anunciar a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor, ouvires a palavra do Senhor hoje, né? E crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Nós temos que pregar a palavra do Senhor para as pessoas. Não tem que ficar indagando quem vai para o céu, quem não vai, quem desceu, quem subiu. Isso não cabe a nós, mas ele disse, o que cabe a nós é pregar a palavra do Senhor para as pessoas e dizer: Jesus salvou, Jesus morreu por você, Jesus deu a vida por você. E se você crer e confiar, Deus vai salvar você, vai salvar a tua casa, porque Deus vai encher a tua casa de paz, de alegria. Se Ele quer, Ele quer. Se Ele não quer, irmãos, você já está livre do sangue dEle. Mas diz assim, ó, se tu, né, vê lá, pega a tua palavra e leva a palavra para Ele. Prega a palavra, né? Então não torne as coisas do Senhor comum. Vamos lá ver em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Porque nós precisamos, né, de priorizar as coisas do Senhor, as coisas de Deus. A igreja, ela tem que priorizar as coisas do Senhor, não tornar comum. A pregação não pode ser comum, o louvor não pode ser comum, nada pode ser comum, porque está aqui aquele que é santo. E se Ele está em nós, irmãos, automaticamente Ele vai santificar a nossa vida. Ele vai santificar, não tem como. Eu imagino os anjos sendo santos, por quê? Porque Ele está perto da santidade. Não tem como. Vai contagiar na vida deles, eles vão falar santo, porque eles estão cheios da santidade. Irmão, se nós também estiver cheio do Espírito, nós vamos transbordar o Espírito de Deus para as outras pessoas. Como é que você vai transbordar o que você não tem, que não está? Né? Então nós temos que procurar esse caminho. Né? Ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, porque por uma refeição vendeu o direito da primogenitura, né? Por uma refeição, por um prato. Irmãos, isso serve para nós nos dias de hoje. Nós trocamos as coisas do Senhor por qualquer coisa. Isso não tem problema, irmãos. Mas isso vai impedindo a nossa, o nosso aquecimento com o Senhor. Vai esfriando a nossa fé. Tenha cuidado. Não é uma vez ou outra, mas vai sendo sempre, irmãos, e nós está tornando comum os cultos, tornando comum as coisas do Senhor. Isto não é no período de pouco prazo, mas é o longo prazo. O pouco prazo, às vezes o pouco prazo, ele é melhor. Por quê? Porque ele é rápido. Mas talvez, é como eu falei para vocês nessa noite, aquele ladrão, ele teve que suportar só um dia. Só um dia, vocês entenderam? Só um dia. Mas foi um dia terrível. Mas ele teve que suportar um dia. Mas foi um dia terrível. Pastor, eu já estou 30 anos sendo trabalhado. Glória a Deus, você está chegando ao ponto que Deus quer, sem muita dor, sem muita tristeza. Por isso que Jesus disse assim, olha, a vida de santidade, ela é disciplinada, ela é corrigida pelo Senhor. Mas ela é corrigida no longo prazo. Abraão, ele foi corrigido por longo prazo. Então, irmãos, tem gente que gosta de ser corrigido rapidinho. Aí é onde está lá em Provérbios que diz que o homem de dura cerviz é aquebrantado sem que haja cura. Aí Deus aquebranta, mas ele vai estar manco. Ele vai estar sempre com a pedra no seu pé, dizendo, como Paulo, né? Paulo foi aquebrantado assim, mas tinha um espinho na carne.
né? Ele tinha um espinho na carne, né? Ele tinha um lado que precisava, e ele falou, vai ficar com você, Paulo. Quebrantou o cara, mas ele nunca podia se gloriar. Ele nunca podia falar assim, olha, não, foi a graça. Paulo, você é uma bênção, é a graça. Irmão José, você é uma bênção, é a graça de Deus na minha vida. Ó, a graça de Deus na igreja, é a graça de Deus, foi a graça. Nós suportou o processo. Nós temos que aprender a suportar os processos. Se demorar 20 anos, beleza, se demorar 30, melhor ainda. Aquele povo no deserto, 40. 40 anos no processo. Mas foi um processo de bênção, né? Não foi um processo tão doído. Só o de obedecer. Por quê? Porque Deus estava presente, irmão. Quando eles encontraram a água amarga, não era para eles murmurar, era só para eles clamar. E Deus daria água doce para ele. Então, na nossa vida, os processos não é para nós murmurar, não é para nós reclamar, é para nós clamar ao Senhor e Ele vai mudar a tua vida. Só isso. Era só isso. Deus estava com eles, Deus está conosco, Deus está na igreja, Deus está na nossa vida. Pastor, mas eu também encontrei água amarga. Ora, e Deus vai transformar a água doce para você saciar a tua sede. Ele não vai te matar. Sabe por que Ele não vai nos matar? Porque acho que nós nem aguentamos o processo da morte para morrer com Ele ainda. Senão não vai murmurar na morte, não vai blasfemar na morte, não vai fazer um monte de coisa e desagradar o Senhor e ainda vai para o inferno. Que nem para morrer nós presta. Não é? Senão nós morríamos ainda. Porque como diz assim, né? Deus tem prazer na morte do justo. Né? E não na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Então ele diz assim, olha... Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele buscou com lágrimas, ele chorou, buscou, irmão, mas não achou lugar. É isso que nós temos que entender, que nós precisamos caminhar seriamente e priorizando a nossa salvação, porque senão depois vai ficar mais difícil para a sua vida. Porque você abriu mão, você não priorizou o reino do Senhor. É a mesma coisa, né? Vamos falar assim, sábado, nós tivemos aqui um derramar do Espírito, um mover do Espírito. Hoje está sendo palavra, mas quem veio ontem está cheio do Espírito também, porque recebeu e hoje recebe a palavra. E nós não podemos deixar essas coisas deixar de acontecer na nossa vida, porque cada dia nós vamos nos fortalecendo mais no Senhor. E a palavra do Senhor diz, tem um versículo da palavra do Senhor, diz assim, olha, se vocês comem para ficar forte, se alguém está aqui é porque almoçou bem hoje, é porque comeu bem, lá no pastor Sebastião é porque comeu bem e está forte hoje, e se você está de pé aqui hoje, está com a pressão regulada, é porque você se alimentou bem. Mas a Bíblia está dizendo, e se nós tivermos também, irmãos, que fazer, nós temos que alimentar bem da palavra, para que nós estejamos fortes, não somente carnais, mas um forte espiritual na presença do Senhor, porque Deus não quer ninguém fraco, Ele quer fortalecido no Senhor. Fortalecido na palavra, fortalecido no jejum, fortalecido na oração, fortalecido, irmãos, no Espírito Santo. E nós precisamos, a Bíblia diz lá em, se não me engano, é Gálatas 6, Efésios 3:16, vê lá se é Efésios 6:16,
que fala para nós que nós devemos nos fortalecer. Vê o 6, Guilherme, por favor. É 3, Efésios 3. Ou 1, né? Deixa eu ver o que é Efésios aqui. E aí, irmãos, nós temos o que? Que está fortalecidos, né? Está forte com aquele alimento que vem do Senhor. Por quê? Porque senão, né, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficando debilitados. E aí, se nós estamos debilitados, irmãos... esse aí é a força, né? É na força do Senhor, né? Mas a palavra do Senhor fala assim: se nós alimentarmos do Senhor, nós vamos o quê? Ficar, diz assim, ó, vamos lá em Gálatas 6, lá. Gálatas 6:1. Ele fala assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, né? Corrigi-o. Por quê? Porque nós sabemos, com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai a carga um dos outros, e assim cumprirei toda a lei de Cristo. Né? Quando nós levamos, né, a carga um dos outros, nós cumpriremos toda a lei de Cristo. Né? Então, vê lá você está em Efésios, o que, irmão? Efésios, vamos lá de novo. 1,16, vamos ver. Efésios 1,16, o que fala lá? Que nós precisamos o que está... não cessamos... Não, aí é o 3, Efésios 3,16. Você está no 1. 3, isso, obrigado. Não. Porque segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Irmão, se nós, como eu falei, se nós estamos fortalecidos pela comida que nós comemos hoje, a Bíblia está dizendo que nós precisamos comer da palavra para nosso espírito interior seja fortalecido. É isso que nós precisamos ser, fortalecido no Senhor. E às vezes nós estamos fracos no Senhor. E nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar, irmãos, com a presença de Deus na nossa vida. A igreja nesses últimos dias precisa estar fortalecida no Senhor. E como é que ela vai estar fortalecida no Senhor? Se alimentando da verdade, da palavra do trono de Deus 24 horas, para que nós sejamos fortalecidos. Porque crente nós podemos ser, mas nós precisamos ser um crente fortalecido no Senhor. Você precisa ser um crente fortalecido. Você precisa ser um crente transformado, né, pelo Senhor. Irmãos, para a gente encerrar, depois se o Alex quiser preparar um louvor, né, para a gente louvar, a gente louva, a gente adora, mas nós precisamos de colocar algo na nossa vida para o reino dos céus, igreja. Nós não podemos ficar fracos espiritualmente. Mas esse versículo fala assim, né? Para que segundo as riquezas, porque Deus já deu a riqueza para mim, já deu a comida, da glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O nosso interior. O que Paulo fala assim? Que o nosso exterior, ele pode estar ruim, ele pode estar fraco. Mas o nosso interior está renovado todos os dias na presença. Estamos cheios do Espírito, estamos cheios da glória.
Paulo diz como morto, mas com tudo que nós vivemos. Como, né, nada tendo, mas possuindo tudo. Né? Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Né? Então nós precisamos fortalecer e não tornar as coisas do Senhor comum, né? Porque dele vem a nossa vitória. 1 João, irmãos, eu gosto sempre desse dizer aqui de 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Ele fala assim de um monte de requisitos que nós precisamos, porque hoje está assim, né, no nosso entender. Jesus já morreu por todos para que todos sejam salvos. Amém. Morreu por todos. Agora, como você diz assim, eu não preciso fazer mais nada, Jesus já morreu por mim. Não. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim, por você, foi para nós termos vitória sobre o pecado, é para nós ter vitória sobre as coisas deste mundo, é para nós ter vitória sobre as coisas que não convêm à vontade do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu. Não foi para nós viver de qualquer jeito e pensa que vai ser salvo, né? Não vai ser salvo, não. Nós temos que viver a nossa vida para o Senhor. Irmãos, nós não precisamos de exagerar, mas procura conciliar com alegria. Procura priorizar, né? Não precisa ser, porque não estou falando aqui de uma santificação, de você rotar a santificação, não. É de você, santificação significa separado, você priorizar as coisas do reino. Se eu posso, eu estou, se eu posso, eu vou estar, vou me esforçar, vou fazer, vou acontecer. Porque eu não sei o amanhã. Hoje nós temos a oportunidade de estar na igreja, irmãos, mas quantas pessoas aqui estão lá no hospital e não tem oportunidade de ouvir essa palavra, e talvez gostaria de estar, e não pode mais, e talvez não vai sair. Não é todo mundo que sai do hospital e tem outra oportunidade, não. Né? Está lá e já era. Você teve o tempo, você teve essa oportunidade, você teve, né? Então nós também estamos tendo o nosso tempo, nós estamos tendo a nossa oportunidade. Quando estiver lá, você vai, né, falar que vai estar na igreja. Irmãos, foi o que Esaú fez, né? Aí Deus falou, agora fica aí, filho. Fica aí tranquilo. Nós achamos que Deus precisa de nós, mas nós temos que servir o Senhor voluntariamente. Nós temos que servir o Senhor com amor, com dedicação, escolha. Eu poderia estar em outro lugar, mas eu estou na presença do Senhor. Eu poderia fazer outra coisa, mas eu vou estar buscando ao Senhor. Eu poderia fazer isso, mas eu vou buscar o Senhor, porque hoje eu posso buscar. Eu vou me fortalecer, que eu não sei o amanhã, né? Eu não sei o amanhã. Mas lá em 1 João, né? 1 João, capítulo, irmãos, o Guilherme, vê primeiro, 2 Pedro 1, o 3. Isso, obrigado. Olha lá, visto com seu divino poder, nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 4, aliás. Pelas quais eles nos têm doado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmão, vocês estão entendendo? O Romário, ele tem que estar com a natureza divina. O pastor Sebastião, Roberto, nós temos que ter em nós a nossa natureza divina. O velho homem tem que acabar e surgir um novo homem divino dos céus.
E Deus já doou tudo isso para mim, para você. E por que que você não quer ser do céu? Não quer? Não quer. Então diga, não quero, Senhor. Não quer, acabou. Deus não vai te obrigar. Mas se você dizer, eu quero, então mude a tua vida. Mude a tua atitude. Porque aqui está a Bíblia fala assim, Ele nos doou grandíssimas e preciosas promessas para que elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela a concupiscência que há no mundo. Vocês viram? Falou assim, ó, você estava no mundo, você está na concupiscência do mundo, você se escapou dela e agora vocês não estão querendo a promessa? Então, irmãos, está difícil. Vamos lá. E vós também, pondo nisto mesmo toda, irmão, vamos ser sinceros. Quem está sendo diligente com as coisas de Deus aqui? Me ensina eu. Eu sou sim, eu vou dizer assim, eu sento com você. Eu sento com você para você me ensinar. Eu não tenho esse preconceito, graças a Deus. Eu sento do seu lado, como pizza, faço qualquer negócio, pago até, mas me ensina a ter diligência e acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento do reino. Né? Aí ele diz, olha, o 6. E o conhecimento, porque o conhecimento, ele depende o quê? Da temperança do novo homem. Vocês viram como é que uma coisa depende da outra? Você tem que ter o conhecimento, mas você também tem que ter a temperança. E como é que você vai ter a temperança se você não passou pelo processo? Ninguém quer passar pelo processo, gente. E a temperança com a paciência. Entendeu? A paciência. E a paciência, ela tem que vir ainda com piedade. Vocês entenderam? Vocês têm que ter paciência comigo e ainda ter piedade para comigo. É diferente. Você tem que ter paciência e piedade, porque tem pessoas que têm paciência, mas não têm piedade. Não resolve. Mas ele disse, a paciência com a piedade. E a piedade com amor um pelos outros, fraternal. 8, né? Porque se vós, irmão, ele está falando aqui, ó, se vocês, porque se em vós houver, ele não está dizendo que nós é obrigado, entenderam? Mas se nós fizermos e houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Não vai deixar você ocioso. Irmão, tem gente que é ocioso dentro da igreja. Porque se você estiver assim, você não vai ficar ocioso e nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem gente que conhece Jesus pra caramba, mas é estéril, não produz fruto. Né? Pois aquele em quem não há... Irmãos, a Bíblia está falando muito sério. Se essa pessoa, irmão, não é só eu não, porque senão a pessoa vai falar assim, o pastor está falando. Mas a Bíblia está lá, pois aquele quem não há estas coisas, esta pessoa, ela é cega, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados. Olha, irmão, você está esquecendo do seu pecado, do que você era antes. Né? Esquecendo a purificação dos seus antigos, faz tempo, né? Mas você era, né? Dos seus pecados. Vamos lá, o 10, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isto, jamais vai tropeçar. Né? Jamais tropeçarei, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Né? Então, irmãos, quer dizer, essas coisas, está dizendo para nós, é tempo de nós fazer, é tempo de nós caminhar, é tempo de nós escolher. Não está dizendo que você não faz, não está dizendo nada, mas vamos fazer mais, vamos ter mais, porque sendo assim, nós vamos ter mais vontade para ir para o céu ainda. Né? Então, essas coisas, elas são convenientes a nós, à igreja, a nossas vidas. E nós estamos aqui priorizando o reino dos céus. Nós estamos aqui, irmãos, para buscar as coisas de Deus. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu preciso. Né? Cada um de nós tem o nosso trabalho, tem a nossa vida, tem o nosso fazer, mas quando se trata das coisas do Senhor, vamos ser sinceros, vamos ser fiel naquilo, vamos procurar o reino do Senhor, vamos procurar estar na presença do Senhor, porque nós queremos entrar no reino dos céus. Né? Nós queremos, irmãos, e o que o Espírito Santo diz para nós fazer, vamos fazendo, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar força. Ele vai te ajudar, Ele vai dar condição, Ele vai fazer, mover céus e terra para você. Né? Deus não vai cobrar nada, foi como Moisés lá, Deus falou para Moisés, olha, quando Moisés teve o chamado, e Moisés falou, Senhor, mas e aí, vou lá trazer aquele povo. Moisés sabia que o Egito estava lotado, tinha muita gente. E aí fica olhando as condições, às vezes nós estamos assim, nós estamos olhando a falta disso, a falta daquilo. E Moisés falou, Senhor, eu já não sei falar, não sei pregar. Né? E colocando um monte de obstáculo, irmãos, deixa de pôr obstáculo na tua vida, da tua salvação nessa noite, em nome de Jesus. Porque sabe aquele que te chamou, falou para Moisés, Moisés chegou para ele e falou, Senhor, como é que eu vou fazer? Faraó é forte, Faraó é guerreiro, Faraó vai me matar. Não, você vai dizer somente para você mesmo, Moisés, para Faraó e para quem quiser, dizer para eles assim, olha, eu sou, me enviou, e o que Deus fala para mim e para você, aquele que te enviou chama, eu sou o pão da vida, eu sou o teu sustento, eu sou a tua felicidade, eu sou a tua alegria, eu sou a tua paz, eu sou a tua felicidade nessa noite, porque quem te chamou, ele diz, eu sou. Eu sou. É Ele quem te chamou, é Ele quem te designou, é Ele quem te deu vida. E Ele está dizendo, eu sou contigo. Aí, e o problema, irmãos, foi isso aí, que quando ele estava na frente do mar, que Faraó vinha do seu lado, e que o mar estava na sua frente, de um lado o monte, do outro lado outro monte, na frente o mar, Moisés começa a dizer, Senhor, e aí? Eu não falei para você que eu sou? Eu sou na sua vida? Eu não falei? Irmão, vocês entenderam o que Deus falou contigo? Dizendo, eu sou contigo, eu sou na sua vida, eu sou com você. Então disse para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. E ele insistindo, mas Senhor, como ele vai marchar? Já viemos até aqui. Ele disse que você tem na mão um cajado. Então estende no mar, Moisés, e marche, porque quem vai fazer a diferença não é, irmãos, aquilo que você tem, aquilo que você acha que você precisa, mas é o que Deus colocou na sua mão. E quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu e o povo passou a sós, ali aos pés enxutos. E a Bíblia diz que Moisés estendeu o cajado de volta, e o mar voltou e matou o Faraó. Olha, porque se era raso, por que matou o Faraó? Não é? O povo fala, não, mas lá era raso. Então por que matou o Faraó com cavalo, guerreiro? Não matou criança? Matou homens, guerreiros? Irmão, o soldado, ele não pode chegar nem perto de um soldado. Ele está preparado de tal forma maravilhosa para sobreviver. O Adilson, quando foi fazer a academia, né? Não podia, soltava um frango, não podia assar, né? Tinha que comer o frango cru, porque como é que ele ia acender fogo para o inimigo, ver onde estava? Havia fumaça, né? Tinha que comer o frango cru. Para você ver um soldado, hein? Ele tinha que caçar esse frango lá, ainda era bonzinho, né? Agora, se deixasse na mata mesmo, você tinha que catar uma onça, um animal feroz lá para comer sem assar, porque se você assasse,
Você ia fazer o fogo você vê, até como se diz, né? Tem a forma que quando a gente cai, se cair numa mata, num lugar fechado, nós temos que fazer um fogo, né? Para as pessoas que vê de longe, né, aquela fumaça e elas socorrem se você tiver perdido, né? E naquele dia não podia fazer o fogo. Então, irmãos, nós também somos soldados de Cristo, amém? Você é soldado de Cristo, você é chamado, você é escolhido, né? Você é algo separado pelo Senhor, e Ele diz nessa noite para mim e para você, eu sou, né? Eu sou me chamou, eu sou te chamou, eu sou nos chamou, e eu sou o pão da vida, eu sou tudo, eu sou, né, a água, eu sou ali, ó, tudo que você precisa, o Senhor é na sua vida. E foi isso que Deus fez com Moisés, né? Ele disse, eu sou contigo. Diga, eu sou, te enviou, né? Então diga, eu sou, me enviou. Eu sou, está comigo, né? Eu sou, me enviou. Não vai faltar nada, não vai, né? Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Então vamos, né, adorar o Senhor nesta noite, mas que a igreja, irmão, procure pensar mais no reino dos céus, procure colocar a tua vida mais na dependência do Senhor, procure investir mais, né? Por que Deus fala assim tanto conosco? Porque as coisas do mundo, né? As coisas do mundo, irmão, não precisa muito esforço, né? Que o nosso próprio organismo já pede. Nós saímos daqui, está dizendo, pastor, não acaba a pregação, eu estou com uma fome danada, né? Porque o próprio organismo já está dizendo, você está precisando de comer, você está precisando de alimentar, não precisa nem ser, né? Você nem está querendo comer, mas ele já está falando que você tem que comer, né? Mas as coisas de Deus não, nós temos que se esforçar, porque é o Espírito militando contra a nossa carne, né? E por isso eu sempre peço para o Senhor, Senhor, me dá sede da Tua palavra, Senhor, me dá fome da Tua palavra, Senhor, me dá vontade de eu buscar a Tua palavra, porque se esperar eu não busco, eu não faço nada, Jesus, mas o Senhor me dá fome, me dá sede, porque a Tua palavra diz que bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Vamos pedir para Deus, irmãos, da fome da palavra. Vamos pedir para Deus da fome do reino. Vamos pedir para Deus, pede para o Senhor, Senhor, me dá vontade de ir para a igreja. Senhor, me dá vontade de fazer a Tua obra. Senhor, me dá vontade de ler a Tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho. Irmão, não precisa de mentir para Deus, não. Fala a verdade, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. A minha carne não tem desejo, mas o meu espírito tem que prevalecer a Tua vontade nesta noite, Jesus. Teu espírito, fortalecei o teu espírito nesta noite, fortalecei o espírito no Senhor, porque assim como nós alimentamos e ficamos fortes, assim, irmãos, o nosso espírito precisa estar forte nesta noite. O teu espírito precisa estar forte, e como você se alimenta a sua carne, o seu espírito precisa do alimento. E eu digo nessa noite, você tem alimentado mais a carne ou o espírito? Se você tem alimentado a tua carne, você está mais poderoso na carne. Mas se você tem matado a tua carne e alimentado o espírito, teu espírito vai ficar mais forte. Aleluia, pode louvar, né? Bendito é o seu nome, Jesus.